Atos 27, aqui fala daquele naufrágio que Paulo sofreu. Paulo está sendo levado para Roma como prisioneiro. Eles entraram ali no navio e o Paulo até falou para o pessoal do navio: olha, não vai ser boa as coisas, as orientações de Deus é que a situação vai se complicar aqui para essa embarcação. Mas logicamente, como é natural, eles não deram ouvidos a Paulo, porque tinha pessoas ali que eram experientes e quem estava à frente foi dar ouvidos ao profissional que tinha experiência. Só que há uma diferença entre a experiência e ter Deus, né? Quem tem Deus tem mais, né? O Paulo tinha Deus, o outro lá só tinha experiência. E eles enfrentaram ali tempos difíceis, mas é bom a gente, antes de passar para ler, a gente tentar entender um pouco, ou usar a nossa capacidade de imaginar tempo e situação daquela época. Porque hoje, um navio, uma embarcação, até um barco mesmo, ele vai para alto mar, mas ele tem uma série de ali aparelhos para orientá-lo. Tem um bocado de coisas ali. O cara tem um computador enorme dando instruções, o que vai acontecer, como está o tempo, vento, isso, direção, tudo. Mas naquela época não. Na época bíblica, a coisa não era dessa forma. Naquela época, até os navios, eles eram remados por homens. E não tinha, nenhuma bússola eles tinham. Então eles se orientava pelo quê? Se orientava pelo sol, onde nascia, onde terminava, e pelas estrelas. Eles usavam as estrelas para se orientar. Agora imagina se some as estrelas e se some o sol. Aí o cara fica à deriva. E ainda por cima uma tempestade, vento para um lado e para outro. Então eles ficaram sem saber que direção ia. Isso aqui aconteceu. Eu vou pegar aqui do versículo 21, que a coisa já tinha se complicado, e aquilo trouxe para aqueles homens, trouxe uma tristeza, um desânimo, diante de uma situação que eles não viam saída. E por que essa palavra? Porque às vezes na vida nós estamos assim. Nós estamos enfrentando coisas, situações que nós não sabemos o que fazer. Não sabemos como lidar. E no meio dessas situações, aí vem o desânimo, frustração e coisas que podem nos parar. Só que nós temos Deus. E se nós temos Deus, nós temos que ser a diferença na maneira de agir. Não de não passar. Não adianta, não se muda que porque você é de Deus, você não vai passar por dificuldades como todo mundo passa. Vem para todo mundo. A Bíblia diz para a gente nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder para resistirmos o dia mau e quando passar por ele a gente continuar de pé. Então quer dizer, o dia mau vem. Lembra quando Jesus falou, ele fez ali uma comparação entre o homem, usou de uma forma figurada, de dois homens que foram construir uma casa. Um construiu na rocha, outro construiu na areia. E ali estava falando de vida espiritual, de como a pessoa está construindo sua vida espiritual, sua vida diante de Deus. E o que construiu na rocha
Aí a Bíblia diz que vieram as chuvas, bateram os ventos, tempestades, e ela permaneceu de pé. Passou tudo aquilo, ela suportou. Mas e a outra? A outra, vieram os ventos, sopraram os ventos, bateu as tempestades, e diz assim: foi grande a ruína daquela casa. Foi grande a ruína. Lembra daquela frase que o povo diz assim: depois da tempestade vem a bonança? Às vezes não, depois da tempestade vem uma destruição total que fica para trás. Depende de como está a construção. Então na vida é assim, às vezes não é porque você é de Deus que você não enfrenta. Enfrenta sim. Só que aí que está, como nós devemos nos posicionar diante dessas situações. Aqui diz assim, olha a situação, versículo 21, 27, capítulo 27 de Atos, versículo 21. Havendo já muito que se não comia, ou melhor, eu vou pegar o versículo 20, para ficar mais claro. Versículo 20 diz assim: e não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Você vê que era aquele que menciona. Muitos dias que não aparecia nem o sol e nem as estrelas. E é aquilo que eu expliquei, né? Naquela época era o que orientava eles. Porque quando o cara está lá no meio do mar, em alto mar, num barco, ele não tem outra orientação. Ele não tem um tino. A não ser que tenha algo para orientar. No caso hoje tem radar, tem tanta coisa hoje. Mas na época deles não tinha. Então, para eles eram as estrelas. Pegar aquelas constelações e se orientava por elas. Ou durante o dia pelo sol. Dá para se orientar, dá para saber, não, o sol está indo para lá, então para ali, aquilo é o leste, aquilo é o oeste, aquilo é o norte, aquilo é o sul, e por aí vai. Mesma coisa era com as estrelas, só que a tempestade foi grande, fechou o tempo. Eu nunca fui para aquelas regiões, mas aquelas regiões nós sabemos que tem a determinado tempo do ano, alguns países, né? As regiões que fecha tudo. Aliás, tem uns que a maior parte do ano, ali para a Europa, a maior parte do ano, tudo é fechado. Tem, por exemplo, as pessoas estão nos chamados Países Baixos, são países que o cara fica quase o ano inteiro sem ver o sol. Principalmente o inferno lá é longo e fecha tudo. Longo não, é que o tempo lá é frio mesmo, é neve, é tudo, e ninguém vê. Então agora no caso aqui, eles estavam vivendo uma situação dessa. Só que eles estavam em alto mar. Eles precisavam de orientação. Sumiu. Então o que aconteceu? No que não tinha sol, não tinha como se orientar, e uma tempestade muito grande, o que aconteceu com esses homens? E assim, caiu, não só uma pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de salvar-nos. Todos os homens que estavam naquele barco estavam sem esperança de salvação. Eles viam aquilo, uma negritude, eles não viam saída. Outras palavras, não sabemos para onde estamos indo, o vento está soprando demais, a tempestade muito grande, e não vamos sair dessa situação não. No versículo 21 diz assim: havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, homens, terem ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitaria este incômodo e esta perdição. Perdição no caso aqui, que ali já estava aliviando o navio e tendo perdas materiais, né? E, logicamente, já tinha perdido também era a esperança que ia sair dali com vida.
E tem outra coisa que nós temos que olhar também, levar em conta aqui, que quando a gente lê assim e não para pensar ou nos colocar na pele daquelas pessoas, imagina, era uma embarcação, estavam vindo de algum lugar, estavam indo para Roma. Esses barcos, eles saíam em busca, tinha todo tipo ali, como por exemplo, ali tinha prisioneiro, mas tinha pessoas ali que eram comerciantes, então que ia buscar mercadorias em outro lugar. Agora você imagina uma pessoa, tem gente que vive, até hoje vive assim, né? Tem gente que sai assim do estado que estava lá em São Paulo fazer compras no Brás, na 25, para vender. E a pessoa pega o dinheiro dela, investe naquilo ali, aquilo ali é, vamos dizer assim, é parte da vida dela. Ela vem com aquilo, não, isso aqui eu comprei, eu investi, trabalho, tempo, dinheiro, e ali ela tem a esperança de ganhar dinheiro com aquilo, de dar uma melhorada. Agora imagina se ela perde tudo isso. Ela vai ficar bem desanimada. No caso aqui era um navio. Esse navio, ele estava com mais de 200 pessoas, 276 pessoas. Então, em meio dessas pessoas, tinha gente ali que foi buscar mercadoria, que era muito difícil na época. Era pelas embarcações e ali levava um tempo. E agora ele estava no meio de uma tempestade, sem saber se voltava para casa, sem direção e perdendo tudo o que tinha. Imagina o desespero que isso não dava, a tristeza que isso não dava, e logicamente, e na situação que ele se encontrava, ele já não estava mais tendo esperança nem de chegar com vida, nem de chegar em casa. Só para a gente lembrar, né, que os portugueses dizem, né, quando descobriu o Brasil, eles erraram o caminho, né? Eles estavam indo para a Índia. Então, quer dizer, aí a gente dá para ter uma noção como que eram as embarcações. Só que no tempo bíblico era muito pior que no tempo dos portugueses. Era um tempo muito mais, que é muito mais, está bem mais longe a coisa, a situação. Mas, voltando aqui, então esse pessoal ficaram ali desgostosos, sem comer, perderam todo o ano. Que ele diz assim, havendo já muito que senão comia. Então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, fora na verdade razoável homens terem ouvido. Quer dizer, Paulo tinha falado, a coisa não está boa. Só que Paulo estava falando orientado por Deus. E quem estava à frente do navio tinha alguém experiente, o capitão, para orientar. Aí disse, vou ouvir o capitão. Mas agora vos admoesto, a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Então teria perda. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó homens, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer, assim como a mim me foi dito. E contudo, necessário irmos dar numa ilha. Você vê que eles continuam sem direção. Ia dar numa ilha de uma forma aleatória. Mas o que me chama a atenção dessa mensagem aqui, o que me chamou a atenção, eu não estava lendo a Bíblia na hora que essa mensagem, eu estava orando, colocando diante de Deus algumas coisas, e veio essa palavra ao meu coração. O que chama a atenção aqui é o posicionamento de Paulo. Todo mundo ali estava triste. As pessoas não queriam mais nem se alimentar. E o Paulo chega e diz assim, nós vamos nos alimentar. Porque o anjo do Deus a quem eu sirvo, ele veio para mim e ele disse que eu tenho que chegar em Roma. Eu vou chegar. Mas ele falou mais que Deus vai me dar todos que estão comigo. Então ali, através de Paulo, Deus está salvando todo mundo. O que eu quero dizer para você
hoje que me chamou a atenção é que nós precisamos estar em plena comunhão com Deus. Nós precisamos estar cuidando da nossa vida espiritual. Porque quando tudo parecer perdido, quando não houver esperança em mais ninguém, você tem que ser a pessoa que vai se levantar e animar aquelas pessoas que estão caídas. Mas você vai se levantar e animar se você tiver a boa palavra de Deus, se tiver a boa notícia de Deus, que era o que o Paulo tinha aqui. Entenda bem, é muito fácil você animar alguém que está caído, prostrado, se você não está na situação da pessoa. Vamos dizer assim, que você não está no mesmo barco que ela. É muito fácil quando você está tudo bem com você vê alguém sofrendo, e você chegar e dizer assim, não se abate não, isso e isso. Por exemplo, ontem eu saí daqui, eu fui lá em Coqueiral, na casa de uma irmã. Aí de lá eu peguei um ônibus, estava indo para Campos Gerais. No meio do caminho, o rapaz me passou mensagem, membro lá da igreja de... Ele não é membro, a mãe dele que era membro da igreja de Campos Gerais. Ele disse assim, pastor, a mãe morreu, infartou e não resistiu. Ele chorando, desesperado. Aí eu fui me comunicando com ele. Aí ele disse assim, o senhor tem o telefone, me passa o telefone do pastor daqui, o pastor que está lá agora, né? Aí eu passei, depois ele disse, pastor, eu não consigo falar com ele, não atendo. Eu tentei ligar também, o pastor não consegui falar com o pastor. Ele disse, não dá para o senhor vir aqui não? Aí eu fui lá, no velório. Depois um irmão veio me trazer aqui à noite. E eu fiquei ali consolando a família. Eu fiquei ali consolando ele, trazendo a palavra de consolo. Mas, na verdade, não tem consolo. Quem perdeu Para mim era fácil consolar, usar palavras para consolar. Mas para eles que estavam sentindo a perda da sua mãe, não é fácil. O que eu quero dizer, quando você está passando a mesma situação, é fácil você consolar. Agora eu quero ver quando você está no meio da situação. Quero o caso aqui de Paulo. Paulo se levantou para consolar o povo, para animar o povo, que estava completamente desanimado, sem esperança, que sairia dali com vida, e Paulo estava no mesmo navio. O que eu quero que você entenda, que eu entendi nessa mensagem, quando Deus falou no meu coração, eu aqui orando, é que nós devemos ser essas pessoas unidas a eles, confiantes nele, para quando nós tivermos uma situação difícil e pessoas conosco, nós não venhamos desanimar juntamente com elas, mas nós venhamos estar cheios da palavra de Deus e nos levantar para animar. E às vezes isso acontece em família, às vezes estamos passando os problemas juntamente com eles, mas precisamos ser fortes. Eu até falei ontem para aquele rapaz, eu falei assim, ele falou para mim, pastor, o que eu vou fazer agora sem a minha mãe? O que eu vou fazer? Eu não sei. Ele mora com ela. Ele disse, não sei o que eu vou fazer. Eu falei assim, não sei, pastor, onde eu vou tirar força? Eu falei, você vai tirar força, porque você precisa ser forte, porque ao seu lado tem outras pessoas que estão precisando de você. Tem outras pessoas que precisam também. Então você vai buscar força nisso e vai ajudar. Sua mãe fez um bom trabalho, te ajudou? Minha mãe era tudo para mim. Minha mãe era minha segurança. Então seja a segurança dos outros agora. O que você aprendeu com ela, põe em prática. Honra a memória dela, o que ela fez por você. E é aqui que Paulo me ensina, é isso, porque às vezes nós estamos também enfrentando lutas, mas ao nosso lado está cheio de pessoas precisando de ajuda, precisando de ser animada, e você começa a olhar para você e você diz, mas quem sou eu? A luta que eu também estou enfrentando, a maneira que o que eu estou passando também. Você tem que entender uma coisa, eu tenho um Deus que tem palavras, tem boas palavras para mim.
tem palavras para me levantar e eu, na força dele, levantar esses que estão ao meu redor desanimados e às vezes na mesma situação, que foi o caso que aconteceu aqui. E continuando aqui, versículo 27, ele diz: quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma outra banda no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, quer dizer, aqui os marinheiros tomaram ideia. Vamos pegar os barcos aqui, os botes, vamos fugir daqui, deixa esse povo aí para esse navio, eles se virem, vão se virar. Aí diz assim: disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e deixaram cair. Agora ficou todo mundo no navio, ninguém mais tinha como sair. E enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer. Olha a situação, que desânimo. Os caras estavam no 14º dia, quer dizer, 14 dias ali naquela situação, e estava sem comer, quer dizer, está sem ânimo para nada, porque eles não viam saída. Aí ele continua assim: e permanecei sem comer, não havendo provado nada. Versículo 34. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas. Está desanimado, que não estava encontrando forças nem para comer, não queria nem se alimentar, porque com certeza tinha gente preocupada com a mercadoria que tinha gente preocupada com o dinheiro que investiu, e tinha gente dizendo: não vamos sair daqui vivo. E ficaram, deixaram o desânimo entrar. Imagina, um vai contagiando o outro. Mas aí o Paulo percebe isso, e cheio da palavra de Deus, ele chega e diz assim: gente, já é o 14º dia, vocês não estão provando nada, vamos fazer o seguinte, vamos comer, pegar pão, vamos comer. E tem uma coisa que ele fala interessante aqui: para cuidarmos da saúde. É cuidar da saúde. Isso aqui, quando enfrentamos luta, devemos tomar cuidado com isso. Tem gente que na hora da luta, a pessoa fica nisso: não tem nem vontade de comer. Ela não dorme direito, não come direito, se entrega àquela situação que ela está passando e deixa de cuidar da saúde. O que Paulo estava dizendo aqui, mostrando: não, tudo bem, o navio vai ser perdido. Você pode perder bens materiais, mas você não perdeu a vida. E enquanto você tem vida e tendo saúde, você tem chance de reconquistar o que perdeu. Não é fácil, mas você tem. Ele diz: então vamos comer, vamos cuidar da saúde. Não vamos desfalecer, vamos nos animar.
E ali ele, para deixar eles mais animados, não foi só palavras, ele dá o exemplo com ele mesmo. Ele está na mesma situação, mas ele pega o pão e ele começa a comer. E as pessoas veem ele comendo, vê aquela disposição dele, e eles se animam também e se alimentam. O que essa palavra me abriu o entendimento, que nós devemos, mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio às dificuldades que nós enfrentarmos, nós devemos ser um exemplo positivo. Exemplo positivo. Fazer coisas que as pessoas se espelhem em nós a fazer o que é certo. O que é certo para si mesmo. Porque entenda bem, está ali naquele navio há muitos dias, no meio de uma tempestade. Está percebendo que realmente ali ia haver perda, mas tinha que cuidar do principal. O que é o principal que você tem? Sua vida e saúde. Você tem que cuidar disso. Coisas materiais você pode até perder, mas se você tiver com vida e saúde, você tem capacidade de ir atrás e reconquistar. Se reinventar. Mesmo que a pessoa não consiga, mas eu perdi muito, não dá para conquistar tudo. Se não der, mas pelo menos aí você vai conquistar alguma coisa e vai continuar vivendo. Agora, se parar, não se cuidar, que era o caso deles ali, já estava no 14º dia sem comer, sem provar nada. Paulo disse: não, gente, vamos comer, vamos nos alimentar, vamos cuidar da nossa saúde. Está todo mundo com vida. Então vamos nem esperar a tempestade nos matar, vamos nos matar de fome? Não, de jeito nenhum. E ali ele anima as pessoas. E o que me chama a atenção aqui, também muito, é que o Paulo estava na mesma situação que todos ali. Às vezes estamos enfrentando lutas, estamos cercados de gente desanimada, que está também estamos na mesma situação, no mesmo barco. Só que aí o nosso posicionamento tem que ser diferente. Buscar Deus, buscar a palavra de Deus, deixar Deus falar o nosso coração e nos levantarmos para animarmos aquelas pessoas. E animar fazendo certo. Porque entenda bem, enquanto há vida, há esperança. Em Deus há esperança. Você tem Deus, tem a vida, tem esperança. Você pega, por exemplo, quando o diabo pediu permissão para causar danos a Jó, Deus permitiu. Deus permitiu fazer coisas terríveis. Porque Deus permitiu que Jó perdesse 10 filhos de uma só vez. O diabo destruiu com a vida de 10 filhos de uma só vez. Deus permitiu que o diabo conseguisse arrancar todas as riquezas de Jó. Deus permitiu que o diabo tirasse toda a saúde de Jó, enchesse ele de doença. Mas teve uma coisa que Deus proibiu o diabo de tocar. A vida dele você não toca. Por quê? Porque se ele continuasse vivo, mesmo na miséria, mesmo doente, mesmo sem filho, ele poderia reconquistar tudo, porque Deus estava com ele. E ele não só reconquistou tudo, como ele reconquistou tudo em dobro. De riquezas, né? De filhos, ele reconquistou os 10. Deus deu mais 10 filhos. E não é a mensagem de hoje, mas é curioso, ali que quase ninguém chama atenção a isso, porque o Jó já era velho. Mas a Bíblia não fala, pastor, que velho, os filhos eram tudo adulto, vivia lá fazendo festa, então ele já não era tão novo. Mas Deus dá novos filhos, mais 10 filhos para ele, e 10 filhos não nascem do dia para a noite. Se for um por ano, são 10 anos. São 10 anos.
Só que esses filhos novos cresceram e tiveram filhos e né? Depois mais filhos dos filhos e o Jó vivo. Então Deus não deu só os filhos que não adiantava nada. Deus deu anos de vida, aumentou, acrescentou para que ele viesse ver toda aquela geração crescer. E junto com ele foi abençoada a mulher dele, que está dizendo, amaldiçoa Deus e morre. Mas era mulher, Deus abençoou, ela foi mãe novamente. Então, mas voltando para cá, irmãos, exemplo aqui do Paulo, a gente pega esse exemplo de animar, e tomar cuidado, no meio das dificuldades, nós temos que ouvir o que Deus está falando na sua palavra. Enquanto eu meditava nessa palavra, daqui de madrugada, orando, pensando nisso, eu fiquei pensando, o que é que nos faz a gente perder a paz? Todas as vezes que nós perdemos nossa paz, isso acontece com você, acontece comigo, qualquer um, nós identificamos o que está nos tirando a paz. Eu estou tão inquieto, eu estou ansioso, eu não estou bem por causa disso e daquilo. E não é não. Sabe o que nos faz perder a paz? A falta de ouvir a Deus. Às vezes, na hora que nós estamos enfrentando os problemas, estamos no meio da tempestade, nós começamos a ouvir o barulho da tempestade, daquilo que nos amedronta. E isso tira a nossa paz. Paulo estava no meio da tempestade, como todo mundo, estava todo mundo desanimado, todo mundo sem esperança. Quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. Lucas estava com Paulo. E Paulo diz assim, todos nós perdemos a esperança. Até Lucas estava também junto. Está todo mundo. Mas o Paulo não, o Paulo ouvindo a Deus, dando ouvidos à palavra de Deus, ele não só se animou, como ele levantou-se para animar e deu um exemplo de ânimo. Tá de todo mundo lá sem comer, ele disse, vamos comer, gente, vamos comer esse negócio aqui, vamos comer esse pão. Vocês não querem? Não, tudo bem, deixa eu ir comendo aqui. Começou a comer, todo mundo se animou. Ele está comendo, também vamos comer. E ele diz, vamos comer para a gente cuidar da saúde, que é muito importante. E por que eu estou falando que às vezes a gente deixa que os problemas, as dificuldades, as lutas tirem a nossa paz, tirem a nossa alegria, tirem o nosso brilho, porque nós deixamos de ouvir a Deus, porque Deus na sua palavra, Ele tem sempre a palavra para nos mostrar que nada é o fim, que Ele está ali conosco para nos ajudar. E eu escolhi alguns versículos aqui, que são versículos que nós podemos usar quando nos encontramos em dificuldades. Um deles é uma orientação do próprio Jesus, está em Lucas 12, 22. Abre lá, Lucas 12, 22. Lucas 12, 22. Jesus diz assim, que está falando com os discípulos, e disse aos seus discípulos, portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Isso aqui é muito, esse negócio de vestir é muito bom para as mulheres, né? Mulher preocupada com. Tem homem que é mais, pastor? Tem? Mas que a maioria é as mulheres. Eu de vez em quando tenho que escutar assim, estou sem roupa, não tenho uma roupa para vestir. Eu olho, está vestida.
Eu falei assim, será que está vestida? Como é que não tem roupa, está vestida? Estou sem nenhuma roupa para vestir. É uma preocupação, né? Quando eu falei que as mulheres são mais se preocupam, a senhora falou que tem homens? Tem alguns, né? Bem pouco. Mas, vamos dizer assim, tenha 5 casamentos em sequência, de pessoas conhecidas, com os mesmos convidados. Olha nos 5 quem está com roupa diferente. Com certeza as mulheres vão querer uma roupa diferente para cada casamento. Não, já fui com esse vestido para aquele casamento. Da fulana eu quero outro. Homem não. A maioria vai estar com a mesma roupa. Usando a mesma. Se for terno, então, é o mesmo terno. O mesmo terno. Se não tomar cuidado, ela pede até emprestado. Tem gente que pedir emprestado o terno meu para ir para uma festa. Vai casar alguém, se tem um terno, me empresta. Cara, nem cabia no meu terno. Nem eu estou cabendo, né? Meu terno está grande. Esse terno quando eu estava desse tamanho. Mas é isso. Mas aí Jesus está dizendo assim. Só uma explicaçãozinha, vamos voltar ao tempo, né? Porque Jesus usa aqui vestimenta, porque naquela época vestimenta era uma coisa muito importante para a pessoa. Era uma coisa bem importante, as pessoas tinham poucas mesmo. Não era como hoje, todo mundo. Uma pessoa rica naquela época, às vezes tinha menos roupa que você ou eu. Porque não era uma coisa que se comprava tanto assim. Você vê quando Jacó fez uma vestimenta para o filho, para José, os irmãos ficaram tudo invejando. E tinha um porém ali. Mas isso é outro assunto. Vamos para cá. Então ele disse, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Se Deus te deu a vida, Ele não vai deixar faltar sustento. Ele te deu a vida que é muito mais. Ele te deu o teu corpo, então Ele vai te dar condições de se vestir e vestir-se bem. Mas quantas às vezes nós estamos preocupados com as coisas, inquietos, porque alguma coisa está nos faltando. Às vezes às vezes realmente estamos diante de uma tempestade, uma luta grande, mas mesmo assim, se nós olharmos para a palavra de Deus, se nós atentarmos para a palavra de Deus, nós vemos que Deus está cuidando de nós. Isso aqui era o que Jesus estava dizendo, gente. Não fica preocupado por isso, por aquilo não. Não anda inquieto por isso, por aquilo não. Porque o Pai, Ele sabe o que vocês precisam. E ele chega até mais à frente a falar, versículo 28, ele diz assim: se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Sério, né? Quanto mais, se Deus veste, vai vestir você também. Se Deus alimenta os pássaros, Ele vai alimentar você também. Versículo 24: considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. Tem um valor maior para Deus. Se Deus cuida das aves, Ele vai cuidar de você. Amém, Jesus? Amém. E o outro versículo que eu escolhi aqui foi lá em Salmo 56, 3.
salmista fala uma palavra interessante aqui. Para a gente quando enfrentarmos alguma dificuldade, alguma luta. Salmos 56, versículo 3. (53:3) diz assim, 56:3, abri aqui errado. Ele diz: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança, e não temerei que me pode fazer o homem. Quer dizer, minha confiança está na palavra de Deus. Agora eu tenho que estar dando ouvidos a Deus. Eu tenho que estar dando ouvidos à palavra de Deus. Voltando lá, o Paulo, o resultado final, eles foram parar numa ilha, o navio se despedaçou, eles perderam, antes já tinham jogado o trigo fora, perderam tudo, mas eles continuaram, aquelas 276 pessoas foram parar com vida naquela ilha. Mas quando chegou naquela ilha, eles chegaram, eles tinham só a vida. Mas ali eles encontraram pessoas que os receberam, cuidaram deles. Mas com Paulo aconteceu algo ainda complicado, porque fizeram uma fogueira, Paulo foi pegar umas lenhas, tinha uma cobra lá e ela grudou na mão dele. E os nativos da ilha ficaram olhando assim, dizendo, daqui a pouco começa a inchar, daqui a pouco ele morre, e esse homem foi muito mau, esse homem deve ser um assassino. Ele salvou-se da ira do mar, mas vai morrer aqui, picado por uma serpente. Só que passou o tempo, não aconteceu nada, aí eles começaram a olhar para eles, e começaram a dizer, acho que ele é um Deus, porque não aconteceu nada. Só que o que aconteceu mais é que o Paulo, tinha um homem que era responsável pela ilha, o pai dele estava doente. E o Paulo foi visitar, orou pelo aquele homem, ele foi curado. Aí aquele povo trouxeram outras pessoas, e o que estava enfermo, Paulo orou, foram curadas. Ali ele pregou o evangelho, ganhou aquele povo para Cristo, pelo menos anunciou o evangelho. A Bíblia não fala mais nada, mas ali ficou, o cristianismo ficou ali plantado naquela ilha, e por isso que às vezes a gente encontra povos lá, bem distante, porque o evangelho foi plantado só ali, foi plantado em alguns corações dessa maneira. Mas o que me chama a atenção é quando veio outro navio e eles conseguiram ir embora em outro navio. Mas a Bíblia relata que na hora deles irem embora, aquele povo da ilha estava tão grato pelo que Paulo fez, que eles arrumaram todo o suprimento necessário que eles precisavam na viagem. O que eu quero dizer com isso? Eles perderam tudo, mas eles ficaram com a vida. E eles ficando com a vida, Deus usou o Paulo ali, e os nativos supriram necessidades deles, não saíram dali sem nada. Qual que é a lição aqui para nós? Essa mensagem, a gente nunca desanimar, a gente está sempre ouvindo a Deus, e a gente ser aquela pessoa que mesmo esteja na tempestade, junto com um bocado de desanimado, vamos ser aqueles que vamos nos levantar para animar as pessoas. Amém, Jesus? Porque o mais importante é você ter a vida e ter saúde, que o resto Deus vai te dar. Ele vai abençoar. Amém? Bom, acho que é isso que eu tinha para você hoje.